Bom dia, gente. Tudo bem? Costumeiramente eu faço a indicação de algumas literaturas na nossa loja, mas hoje eu queria fazer algumas observações antes de fazer as indicações. Hoje eu acordei cedo, né? Eu achei que eu nem ia acordar tão cedo quanto eu acordei, porque eu estava bem cansado depois do dia de ontem. Mas antes das 6 da manhã eu já estava acordado, o Daniel também já estava acordado, o Tamos já estava acordado. E eu levantei e tinha uma pia cheia de louça suja ainda. E aí eu fui lavar a louça de ontem. E como Deus gosta de falar quando alguém está diante de uma pia com a louça suja. E ontem à noite, todo mundo já tinha ido embora, ficamos ali fora eu, Maurício, Natália, Matheus, Raíssa, Rafa e a mãe da Raíssa e da Rafa, e a gente conversando, ficamos um tempo ali conversando, contando história, trocando experiência e falando da história de igreja, do passado, como foi o nosso histórico de conversão, e o Maurício e a Natália contando a história. E hoje de manhã eu fiquei pensando assim, falei, caramba, como que parece que antigamente era melhor, embora não seja verdade isso, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que parece que o nosso coração estava mais desenvolto ao que Deus estava fazendo, talvez por ser uma novidade na nossa vida. E lavando a louça, eu fiquei pensando e orando assim, falei, Senhor, poxa, eu só queria mais uma vez, mais um diazinho, aquele culto diferente, assim, animado, alegre. Não que os cultos que não tenham a música dançante não sejam um culto animado, porque a gente não pode definir o que é o culto bom. Quem define o que é um culto bom é Deus, que está recebendo a adoração. Só que a gente sente essa falta, essa saudade muitas vezes. E o Senhor hoje fez o que fez aqui nessa manhã. E eu até estava orando durante a manhã um tempo, assim, Senhor, dê aos meus irmãos que têm aptidão para música, inspiração para compor músicas de alegria. Músicas alegres, músicas que exaltem ao Senhor com alegria, com dança, com júbilo, que celebrem a Deus dessa maneira mais espontânea, mais vibrante, vamos dizer assim. E o Senhor, Ele me deu esse presente hoje de manhã. Me deu não, Ele nos deu esse presente hoje de manhã. Acho que o Senhor, Ele é um Deus que Ele gosta de ver o seu povo alegre. E santidade é alegria. E nós estamos num final de semana falando sobre santidade. Santidade não é aquela coisa pesada, eu tenho que abrir mão de tudo que eu faço, eu tenho que abrir mão de tudo que eu vejo. Mas mesmo quando a gente abre mão daquilo que a gente faz e daquilo que a gente vê, é por conta de um Deus gracioso que nos deu vida e nos quer ver bem, felizes e alegres e gratos. Então, irmãos, eu estou muito feliz essa manhã. Acredito que, como foi dito ontem, se o culto acabasse agora, já teria sido suficiente. É quase o Daiênio, né? Já seria o suficiente, já seria o bastante. Mas Deus sempre tem algo a mais para nós, sempre tem algo a mais para surpreender o nosso coração e a nossa mente. Então eu queria assim que na manhã de hoje você prestasse atenção na exposição. Eu vou tentar ser bem objetivo e direto, mas eu gostaria que o seu coração estivesse fixado naquilo que o Senhor está fazendo desde ontem. Nós falamos muito sobre santidade, foi o tema do nosso seminário, mas eu não pude deixar de enxergar os pregadores de ontem, em todo momento que a gente teve aqui ontem, falando sobre graça de Deus. A graça do Senhor, que o Senhor está liberando sobre esse lugar, que quer continuar liberando sobre esse lugar e sobre cada pessoa aqui, ela é visível, ela é real. E a exposição de hoje eu dei um título que é O óbvio precisa ser dito. A graça é maior do que o pecado. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo a nossa vida e a gente está nessa luta contra o pecado e parece que a gente vive uma vida derrotada, pesada, como se a gente nunca conseguisse se livrar disso. E como foi dito ontem pelo Jorge Alcino, realmente é uma vida que a gente vai viver até o final com o pecado. A única forma que a gente encontra para estar livre do pecado é no momento do retorno de Jesus, onde os nossos corpos serão glorificados e aí nós seremos como Ele no sentido de impecabilidade. Mas até lá nós estaremos todos os dias lutando contra o pecado.
Mas existe uma realidade que a igreja precisa viver nela, e como alguns dizem, se apossar dela, é que a graça de Deus, ela é maior do que qualquer pecado que eu possa cometer. Não é porque a graça de Deus é maior do que o pecado que isso nos dá liberdade para viver no pecado. Não é isso que as Escrituras dizem. Pelo contrário, aquele que é alcançado pela graça, ele não vive mais no pecado de forma deliberada, mas é como um acidente ou algo que ele não pode evitar, porque ainda faz parte da sua natureza intrínseca. Mas ainda assim, a graça de Deus, ela é muito maior do que o pecado na qual nós lutamos. Então a gente pode se apegar a Deus em todos os momentos, sabendo que a graça dele é suficiente para nós, independente de uma vida onde a gente esbarra dia após dia no pecado. Amém? Vocês estão entendendo? Aí vem as indicações. E por conta da graça de Deus sobre nós, oriunda da obra de Jesus, e agora o Espírito de Deus habita dentro dos eleitos do Senhor, nós podemos ter contato direto com Deus sem nenhum intermediador. E aí eu queria indicar esse livro aqui do Michael Green, O Espírito Santo. Eu acho que é um assunto que a gente pensa pouco nos dias de hoje ainda sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele não é um Gasparzinho, fantasminha camarada, ele não é uma fumaça e ele não é um lençol branco, ele é Deus. E como Deus, precisamos nos relacionar com ele. Desenvolver um relacionamento saudável e maduro com a pessoa do Espírito Santo. Então, queria deixar a indicação desse livro aqui do Michael Green. O segundo é esse aqui do A.W. Tozer, Cultivando um Diálogo Eterno. Alguns irmãos já leram, tenho testemunho de que é um livro muito bom. Eu particularmente nunca li, mas conheço o autor, já li algumas outras literaturas dele, sei o gabarito que tem esse tipo de material. Então, nós podemos e devemos cultivar um diálogo eterno com o Senhor desde já, desde hoje, pela figura do Espírito Santo. Então, fica também uma indicação para vocês. E o terceiro, um lançamento aí do nosso amigo Vitor Vieira, Santidade e Sacrifício, o Desejo Eterno de Deus. Então, no final de semana, onde estamos falando sobre santidade, nada mais justo e oportuno fazer a indicação desse livro. Está ali, tem bastante ainda, dá para alguns irmãos comprarem. Se eu fosse você, não perderia tempo, compra logo, que vai ser edificador para a sua vida. Amém? Vamos nessa? Hoje a gente vai abordar a porção de Romanos, capítulo 5, do verso 12 até o verso 21. E Paulo está chegando num ponto aqui que ele não está começando um novo assunto, mas ele está levando até as últimas consequências o que ele já está construindo desde o capítulo 1. Ele não está começando um novo assunto ou mostrando um novo argumento. Então vamos lá para o texto para a gente poder ver isso de forma clara. A partir do verso 12 ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa,
Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus pela sua santa palavra. Então, até aqui, Paulo já mostrou algumas coisas a nós. A primeira delas é que todos os homens estão debaixo do pecado, sem exceção. Judeus, gregos, gentios no geral, todos estão debaixo do pecado, sem exceção, sem nenhum tipo de defesa e sem qualquer possibilidade de se justificarem diante de Deus por si mesmos. O segundo ponto é que Paulo já mostrou é que Deus em Cristo providenciou uma justiça perfeita a nós, visto que nós não podíamos nos justificar ou nos tornar justos diante de Deus, e que essa justificação não é recebida pelas obras, mas pela fé em Cristo. Mas agora, a partir desse versículo aí do 12, Paulo vai um pouquinho mais profundo ainda do que aquilo que ele já foi. E ele para de falar só da experiência individual da salvação e começa a mostrar como toda a humanidade ela funciona, vamos dizer assim, diante de Deus. E ele responde a uma pergunta que talvez não seja uma pergunta que a gente faça em voz alta, mas que às vezes está no coração das pessoas ou da maioria das pessoas. Como o pecado se tornou tão dominante? Porque a morte ela é universal e como a obra de Cristo pode reverter tudo isso? São perguntas que, por mais que às vezes a gente olhe para as Escrituras e encontre uma resposta nela, em algum momento da nossa vida, essas perguntas elas habitam na nossa mente. Por que o pecado afeta toda a humanidade, sem exceção, desde Adão até o último ser nascente? E a resposta que Paulo dá não é uma resposta superficial. Ele não diz apenas assim, cada um é responsável pelos seus atos, e ele entrega a culpa para cada um. Mas ele vai fundo e ele mostra que a humanidade está debaixo de duas realidades possíveis, de dois cabeças e de dois representantes. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Não tem como você ser 50% de um e 50% de outro. Ou o seu representante é Adão, ou o seu representante é Cristo. Ou a sua cabeça é Adão, ou a sua cabeça é Cristo. E isso que Paulo usa não é uma linguagem simbólica, é uma realidade que a gente pode dizer que ela é espiritual, histórica e eterna. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que Paulo começa com o problema radical do texto, que o pecado entrou e a morte reinou. Então, ele começa com uma afirmação que, ao mesmo tempo, explica o mundo e desmonta o orgulho humano. Então, dos versos 12 ao 14, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas vamos focar, por enquanto, no início do versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Paulo não está falando de um processo gradual, de algo que vai acontecendo aos poucos. Ele está falando de uma entrada histórica, de algo que aconteceu e a partir daquilo toda a humanidade ficou marcada. O pecado entra na humanidade, ele entra no homem. E por qual homem? Adão. O teólogo Adolf Paul, ele diz que todas as pessoas depois de Adão carregam a sua imagem, ou seja, todas as pessoas estão marcadas pela imagem do pecado de Adão, sem exceção. É por isso que Paulo vem tratando que nenhum homem é indesculpável diante de Deus, porque todos estão em pecado. Mas com o pecado entra algo mais severo, mais grave e algo letal, porque entra a morte. E essa morte que o texto traz, ele não está falando de um fim biológico, como alguém chegou em uma idade muito avançada, expirou e morreu.
ou alguém estava com uma doença muito severa e veio a morrer, ou foi acometido por alguma fatalidade. Paulo está falando de uma morte que é espiritual, mas também é moral e eterna. É uma separação de Deus. É um distanciamento completo de Deus por causa do pecado de Adão. É uma corrupção da natureza, não só da natureza humana, mas da natureza como um todo. E isso traz a condenação dos homens diante de Deus. E ninguém pode escapar dela, exceto por aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. Hernandes Dias Lopes diz que quando o pecado ordena, a sua moeda corrente de pagamento é a morte. Então, por conta do pecado, nenhum de nós está livre da morte. E a principal morte é essa morte da separação de Deus, onde temos uma necessidade de alguém intervir em nosso favor e nos colocar numa posição diante de Deus em justiça novamente. Mas aí Paulo ele dá mais um passo, e esse é um pouco mais profundo, e ele fala que essa morte veio a todos os homens. Não ficou só em Adão ou seus descendentes diretos, mas passa para toda a humanidade, sem exceção. E ele segue o versículo 12, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E ele não está falando de um pecado individual, onde cada um tem o seu pecado, a sua dificuldade, o seu problema. Mas ele está falando que, de alguma forma, todos pecaram juntos, por conta da referência de Adão, por conta da representatividade de Adão. E esse verbo que Paulo usa, ele aponta para uma ação única no passado. Não é algo que vai acontecendo, mas algo que já aconteceu. Ou seja, como parafraseando Paulo, se ele estivesse dizendo assim, a humanidade inteira já pecou em Adão. Não é que você vai pecar ainda por causa de Adão, mas você já pecou. Quando nós nascemos, a gente não tem aquela opção assim, ou eu peco ou eu não peco. Nasceu, já está em pecado. Você já está com essa herança genética do nosso antepassado Adão. E isso explica algo que todos nós sabemos, mas muitas vezes a gente não consegue explicar, que é essa morte universal. Por que todos os homens morrem? Porque estão na descendência do pecado de Adão. Então não tem ninguém que vai conseguir fugir disso, por mais legal que seja, por mais bonito que seja, por mais arrumadinho que seja, por mais rico que seja. Todos nós estamos fadados a essa morte. Ricos e pobres, reis, vassalos, servos, chefes, doutores, analfabetos, pequenos, grandes, velhos, crianças, religiosos e ateus. Todos nós estamos no mesmo barco e ninguém pode escapar disso. E como consequência da queda de Adão, o pecado impôs esse reinado de morte antes da lei. E Paulo antecipa essa objeção e ele vai tipo que responder no verso 13, porque ele diz assim, porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Ou seja, a lei não está trazendo o homem ao pecado, ou o homem não está indo ao pecado por causa da lei. O homem já estava em pecado antes mesmo da lei ser dada. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, mesmo sem uma lei explícita, havia morte. Porque havia o pecado contra a lei da consciência. Então, se há morte, tem culpa. Todos nós somos culpados. Se há culpa universal, há uma raiz comum. E essa raiz é Adão. Eu não sei se vai conseguir projetar os slides. Vai conseguir, Gui? Bota o slide 1 para mim, por favor, que é uma citação do John Murray. Está até aí, né? Ele está mais rápido que eu. A única explicação para o domínio universal da morte é a solidariedade de todos os homens no pecado de Adão. O pecado de Adão, ele lança todos os homens num abismo. E esse abismo de pecado sentencia todos os homens condenados ao juízo. Parece estranho, né? Porque eu comecei falando de graça. E aí eu estou falando de pecado, de condenação e de juízo. Mas sabe por que muitas vezes a gente não consegue dar um valor ou dar valor à graça? Porque a gente não entende profundamente a nossa natureza em Adão.
a gente não consegue entender de forma radical quem nós somos sem Deus. Ou o que a obra de Jesus fez. Porque nós nos achamos muito bons, muito legais. Afinal de contas, todo domingo a gente está na igreja. Agora, quando a gente se depara com o nosso pecado, com a nossa, eu vou traduzir como raiz genética de Adão, a partir daí é possível a gente ter um entendimento um pouco maior sobre a graça de Deus. Porque todos nós, sem exceção, estamos diante de Deus, estamos distantes de Deus por causa do pecado de Adão. E aqui a gente entra em um ponto que confronta diretamente o coração moderno, principalmente o coração moderno ocidental, que é a representatividade. Ou seja, o que nos ofende, mas também o que nos salva, quando a gente fala de representatividade. Porque, sendo sinceros, irmãos, essa ideia muitas vezes nos incomoda. E esse ensino parece estranho para nós, na nossa modernidade. Algumas pessoas olham e pensam assim: não é justo que eu pague pelo que o outro fez. Não é justo que eu pague pelo erro do próximo. Por exemplo, a gente paga um monte de tributos e taxas. Um deles é o IPVA, que a gente paga para quê? A gente não, quem tem carro, né? Eu não tenho carro. Mas quem tem carro vai pagar o IPVA, e o IPVA ele é para quê? Para manutenção das vias e rodovias. Só que aí você vai andar de carro e você se depara com cada buraco que você fala assim: isso é uma injustiça. Eu estou pagando e o governo não está fazendo nada. A gente não gosta de ter essa responsabilidade. A gente olha sempre e atribui alguma coisa ao outro. Só que a Bíblia, ela não pensa de forma individualista, como a gente pensa em muitas situações. Eu dei só um exemplo do IPVA. Porque a Bíblia, ela trabalha com um conceito de solidariedade humana. O que a gente também pode chamar de representatividade. E tem um contexto da representatividade que a teologia vai chamar de representatividade federal. E isso não é estranho à nossa realidade, por mais que você nunca tenha ouvido esse conceito. E aí tem algo que está acontecendo nos nossos dias que vai ficar bem claro. Por exemplo, a gente está tendo a tensão entre Estados Unidos e Irã. Se o Donald Trump chegar e falar assim: oficialmente, os Estados Unidos estão em guerra contra o Irã, nenhum cidadão americano vai poder dizer assim: eu não estou em guerra, porque a nação inteira está em guerra contra o Irã. E da mesma forma, os soberanos iranianos, os ayatolás, dirão a mesma coisa para os seus cidadãos: estamos em guerra contra os Estados Unidos. E ninguém vai poder dizer assim: eu não estou em guerra. A nação inteira está em guerra contra os Estados Unidos. Então a gente vê esse exemplo de representatividade federal nos nossos dias, na nossa sociedade moderna. E se um acordo de paz é feito, se o Donald Trump chega lá para o soberano do Irã e fala assim: vamos selar a paz, porque eu acredito que eles estão costurando esse acordo já, porque parece que deu uma diminuída na tensão, todo mundo fica tranquilo. As grandes guerras que houveram na história, teve muito isso, principalmente nos Estados Unidos, com aquelas campanhas políticas e publicitárias para que o povo engajasse muito na assistência ao exército americano para que ele se empenhasse a conquistar a batalha. Então, de novo, a gente começa a ver um pouco disso, e a gente vê que toda nação ela está em guerra. A gente vê muito isso na Bíblia também. Quando Israel entrava em guerra, não era só os soldados israelenses ou os judeus que entravam em guerra, toda a nação estava em prontidão de guerra. Então existe essa representatividade federal, por mais que a gente nunca tenha ouvido ou se deparado tanto com esse termo. E Charles Hold, ele vai falar um pouco disso, relacionando a Cristo e o seu povo. Abre o slide 2 para mim, por favor, Gui. Ele diz o seguinte: a relação de Cristo com o seu povo é a de um defensor legal com o seu cliente. O primeiro personifica o segundo. Ele se coloca no lugar do cliente. O cliente não pode sequer aparecer no tribunal. Não é ouvido, não é levado em consideração.
perdeu-se em seu defensor, que no momento o representa. Ele, não nós, é visto, ouvido e levado em consideração. Cristo faz isso com a sua igreja, com o seu povo, faz isso conosco. Mas longe de Cristo, nós temos essa representatividade em Adão. Adão é o representante máximo da humanidade fora de Cristo. Todos nós estamos imersos no pecado. E aí Paulo vai apresentar alguns pontos que vão sempre se intensificando, se tornando mais importantes. E o problema não é apenas que Adão nos representou, mas o problema é quando nós achamos que nós faríamos melhor do que Adão. E aí a gente diz, isso não é justo, eu pagar pelo preço do Adão. Ah, Adão, miserável. Só que no nosso interior, muitas vezes, nós dizemos assim, se eu tivesse lá, eu nunca teria comido aquela maçã que a Eva ofereceu. Eu tinha dado um bico. Eu sei que não é uma maçã, a Bíblia não fala, estou só brincando com vocês. Abrindo parênteses, como o Jorge Anderson fala, alguns estudiosos acreditam que a fruta teria sido um figo, porque as escrituras falam que na sequência o Senhor preparou uma veste com folha de figueira, né? Mas também a gente não tem base nenhuma para isso. É só uma imaginação poética. Mas vamos tratar como se fosse a maçã. Muitos de nós achamos assim, pô, Adão deu mole pra caramba. Deus falou para não comer do fruto. A Eva vai lá e pega. Pô, é claro que eu não comeria. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Pare de se enganar. Você também morderia a maçã. Eu também morderia a maçã. Todos nós morderíamos a maçã. E aí entra algo mais profundo, porque Adão não foi escolhido ao acaso. Quem criou Adão? Ih, faltaram a escola bíblica. Quem criou Adão? Deus criou Adão. E convenhamos, né, irmãos? Eu acho que ninguém conseguiria escolher um representante melhor do que Deus, né? Então, se ele coloca Adão ali, Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. Deus não colocou a mão no queixo, como foi dito aqui ontem. Meu Deus, meu eu, ele pecou. E agora, o que faremos? E aí Jesus fica, quem poderá nos defender? Não. Tudo é parte de um propósito eterno de Deus e de um plano maior do que aquilo que nós conseguimos enxergar. Porque Adão, naquele momento, ele representava perfeitamente a humanidade. Só que o que acontece com Adão revela o que aconteceria com qualquer um de nós, sem exceção. Nenhum de nós seríamos bons o suficiente para estar no lugar de Adão e não dar uma mordida naquela maçã. Tem uma galera aqui que gosta muito de maçã, né, Álamo? Tô brincando. O Álamo vai na feira, metade do que ele gasta na feira é de maçã, outra metade é de goiaba. Mas eu acho que tá dando certo, né? Olha o shape do cara. Tipo, eu falo que tá gordo. Queria eu estar gordo assim. Irmãos, todos nós cederíamos ao pecado, sem exceção. E pensar de forma diferente disso é acreditar que Deus errou na sua escolha. Só que Deus não errou na sua escolha. E aqui é o ponto que o evangelho ele começa a brilhar. Porque o mesmo princípio que condena a humanidade, que é o princípio da representatividade, é o único que pode nos salvar, que também é o princípio da representatividade. Só que agora não somos representados por Adão, mas por Cristo. E aí Paulo vai começar a trazer a semelhança e contraste entre essas duas figuras, Adão e Cristo. E ele vai introduzir Adão como um personagem. Olha o verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão,
o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão estava naquele momento como um representante da raça humana, prefigurando um representante futuro, que haveria de redimir todo o povo de Deus. Ou seja, Adão está apontando para Cristo. Mas não por semelhança total, e sim por um contraste. E Paulo começa a repetir uma expressão que ela é muito importante aqui, quando ele vai dizer muito mais. E algumas vezes ele vai usar muito mais. Abre o slide 3 para mim, por favor, Gui. Uma citação do Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: o primeiro Adão foi expulso do paraíso, o segundo nos leva de volta. Embora o primeiro seja a figura do segundo, a obra de Cristo é superior à queda de Adão. A expressão muito mais mostra que em Jesus ganhamos mais do que perdemos em Adão. Olha como isso é importante e profundo. Por mais que a gente esbarre no pecado dia após dia, ainda assim a gente é esmagado pela graça de Deus dia após dia. O pecado é uma luta diária, mas a graça é uma certeza também diária e eterna. O pecado na vida de um cristão não é eterno. Vai ter um dia que ele vai cessar na nossa vida, mas a graça de Deus continua. Porque é pela graça de Deus que nós acessamos a eternidade com Cristo. Vocês conseguem entender por que Paulo ele trata tanto dessa figura do pecado e de como o homem não é indesculpável diante de Deus? Porque se a gente não se depara com a nossa realidade longe de Cristo, a gente não entende o que é a graça de Deus. E aí a gente vive uma vida fraca. A gente vive uma vida, como alguns diriam, mirrada. Não tomando posse, de novo vou usar essa palavra, da graça que nos é concedida por meio do sacrifício de Jesus. Porque a ideia aqui que Paulo está trazendo, ela é um tanto clara. A obra de Cristo, ela não apenas resolve o problema de Adão, mas ela supera completamente o problema que Adão causou, entre aspas. Ou seja, a graça é maior que o pecado. E o óbvio precisa ser dito. E essa frase, a graça é maior do que o pecado, eu li num comentário. E eu estava lendo o comentário, o comentarista falando, se não me engano, foi até o Tim Keller que ele fala isso. Ele vem tratando um termo, um texto, e ele vai dizer que a graça é maior do que o pecado. E eu parei e pensei assim, nossa, mas isso é tão óbvio. Mas às vezes não é tão óbvio. Porque quando a gente muitas vezes para fazer uma reflexão da nossa vida, parece que a graça não está sendo maior do que o pecado. E aí o Senhor me deu esse título, né? Porque eu sempre gosto de falar que é o Senhor que me deu o título, porque eu não tenho criatividade nem para montar o texto da pregação. E eu senti muito forte, falei, o óbvio precisa ser dito. Na vida de um cristão, a graça ela é maior do que o pecado. Por isso que eu falei assim, cara, que saudade de um culto jubiloso, porque parece que tem mais graça, por mais que não. Se a gente tivesse um culto aqui onde nem tivesse música no início, ainda assim teria a graça de Deus. E a graça, ela é sempre maior do que o pecado, mas não é aquele 51 a 49%. É 1 milhão contra meio. Sabe? Um número assim esmagador. Não é pouca coisa acima do pecado. A graça é muito maior do que o pecado. E os contrastes, eles vão aparecer de algumas formas. Porque depois de Paulo ter dito que Adão é uma figura daquele que havia de vir, ele relaciona 3 diferenças entre Adão e Jesus. A primeira diferença, a gente pode ver no verso 15, que é a diferença da motivação. Olha o verso 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, Adão pecou por rebeldia.
mas Jesus agiu por graça. A motivação por trás de cada ato, ela era completamente diferente. Paulo vai chamar o ato de Adão de uma transgressão, ou seja, um pecado consciente. Mas a ação de Jesus, ele chama de dádiva gratuita. Ou seja, Adão agiu por autoengrandecimento, mas Jesus agiu em autossacrifício. A sua morte foi obediência a Deus e compaixão por nós. Assim, Adão viola a lei, enquanto Jesus realiza um ato de justiça. O segundo ponto das diferenças é a diferença nos resultados de cada ação. Verso 16, ele diz assim: porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, o pecado de Adão, aquele pecado do Éden, ele trouxe condenação a toda a humanidade. A partir dali, nenhum homem pode chegar diante de Deus e falar: eu sou justo. Nenhum homem poderia dizer isso a partir de Adão. Mas a obra de Cristo, ela responde a muitas ofensas com justificação. Por conta do sacrifício de Jesus, nós podemos nos apresentar diante de Deus, não como pessoas justas, mas como pessoas justificadas por conta do sangue de Jesus. E isso, irmãos, é impressionante, porque, como eu disse, não resolve apenas um problema, mas resolve uma avalanche de pecados. E mais, antes a morte reinava sobre nós, mas agora Paulo diz algo que é chocante, verso 17, ele diz: se a morte reinou pela ofensa e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça, olha aí, a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Ou seja, nós não fomos apenas libertos do pecado, nós fomos, como Tim Keller diz, elevados. E aí, falando no Keller, tem uma citação dele, aí para mim, por favor, o próximo slide, que ele diz o seguinte: o resultado do pecado de Adão é que a morte reinou. Todavia, Paulo não diz que em Cristo a vida reina, mas que nós reinaremos em vida. Antes, a morte reinava sobre nós e estávamos escravizados. Agora somos livres. O antigo reino do qual labutávamos nos esmagou, mas não trocamos uma escravidão por outra igual. Antes, no novo reino de Cristo, nós nos tornamos reis. O reinado de Cristo nos converte em reis, mas o reinado do pecado faz de nós escravos. O contraste é total. Você consegue perceber esse contraste? Em um reinado, nós éramos escravos, dominados pela morte e pelo pecado. Mas no reino de Cristo, ele nos coloca como reis e sacerdotes diante de Deus. Reinaremos em vida. Olha como não tem como equiparar pecado e graça. A graça é muito maior do que o pecado na qual habitávamos na nossa herança genética de Adão. E a terceira diferença que Paulo traz é a diferença no alcance. Mas antes disso, eu quero ler um slide aqui, uma citação do John Stott. Abre para mim, por favor, Gui. O 5, ainda falando sobre essa diferença nos resultados, que o Stott diz o seguinte: antes a morte reinava sobre nós e éramos seus escravos. Cristo não apenas nos transferiu para o reino da vida, mas nos libertou de tal forma que passamos a reinar em vida com ele, tendo a própria morte debaixo dos nossos pés, destinada a ser destruída. E agora ele vai falar sobre a diferença no alcance do ato de cada um. Versos 18 e 19 ele diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação,
assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Você consegue perceber a diferença no alcance da ação? Por um ato vem a condenação, mas assim também por um ato vem a justificação. Pela desobediência de um, todos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um, muitos se tornarão justos. Como diz o estudioso Gresham Machen, abre aí, por favor, Gui, eu acho que é o último slide. Ele diz, na realidade, Cristo não apenas pagou o castigo pelo primeiro pecado de Adão e pelos pecados que cometemos individualmente, mas também positivamente mereceu por nós a vida eterna. Em outras palavras, ele foi nosso representante, tanto no pagamento da pena, quanto no acompanhamento do nosso período de experiência. Pagou o preço por nós e sofreu por nós. Cristo não só tomou sobre si o castigo por sua morte, como fez jus em nosso favor a recompensa por sua obediência perfeita à lei de Deus. Ele não só paga uma dívida, que era minha e sua, mas ele nos dá algo muito maior do que a quitação de uma dívida. É como se você tivesse a sua conta bancária negativada, ele não só quita o saldo devedor, mas ele ainda coloca 100 milhões de dólares na sua conta. Se a gente estivesse numa igreja pentecostal, tá falando, recebo. Essa hora, tua mãe tinha que estar aqui para me ajudar. Mas você consegue ver a diferença? Não é só assim, paguei ali o que você estava devendo, agora segue o baile. Não, pô. Ele te tira da lama, te dá um banho, te dá roupas novas, roupas limpas, uma casa, uma família e te faz ter acesso direto a Deus. E esse é o coração do Evangelho, segundo esse texto. Jesus não só pagou a penalidade do nosso pecado, mas ele também viveu a obediência que nós nunca viveríamos. Sabe o exemplo de Adão, que nós também comeríamos a maçã? Então, a obediência de Cristo, nós também nunca faríamos. Nós nunca evitaríamos de pecar no Éden e nós nunca faríamos aquilo que Cristo fez. É por isso que a graça é muito maior do que o pecado. Porque em Adão nós faríamos a mesma coisa, mas nós não conseguimos fazer o que Cristo fez. É por isso que a obediência de um cristão, ela não deve ser aquela coisa pesada, sabe? A santidade na vida de um cristão não deve ser pesaroso, mas deve ser leve e alegre. Porque alguém pagou uma dívida que nós não poderíamos pagar e alguém fez algo que nós não poderíamos fazer. E aí a nossa vida começa a ser vivida de forma leve e grata. Porque agora nós podemos caminhar diante de Deus em santidade, conhecendo a Deus, porque Jesus já fez o que a gente não poderia fazer. A gente não precisa viver se lamuriando. E a verdade, irmãos, é que o pecado vai estar aí até o fim dos nossos dias, até Jesus voltar. Se você morrer antes dele voltar, o seu último dia você ainda vai ser um pecador. Se você estiver vivo quando Jesus voltar, até lá você vai ser um pecador. Só depois que ele voltar é que a gente muda nosso status. Mas mesmo assim, a graça de Deus nos alcança todos os dias, sem exceção de dias. Ah, mas se for ano bissexto, está lá também. Não tem como escapar da graça de Deus. Não tem como escapar do amor de Deus. É como o salmista diz, se eu for uma ponta do universo,
Deus está lá e a sua graça me alcança lá. Se eu for no mais profundo mar, ainda assim eu vou encontrar uns peixes exóticos. E no meio desses peixes exóticos, eu vou encontrar a graça de Deus, o seu amor e a sua bondade. Porque assim como em Adão nós não conseguimos fugir do pecado, em Cristo nós não conseguimos fugir da sua graça e do seu amor. E a igreja precisa aprender a viver assim. Não fugindo da graça e do amor de Deus, mas correndo em direção a ela. O que a gente foge é do pecado, e a gente corre para Deus. Só que às vezes a gente quer viver uma vida de lamúria, uma vida de autocomiseração, quase que de flagelo, e a gente esquece a graça e corre para o pecado. E Deus diz, faz o contrário, foge do pecado, corre para a graça. Porque Cristo não só morreu por nós, Ele viveu por nós. Toda a sua vida foi uma expressão de obediência e sacrifício a Deus, para que nós pudéssemos ter vida hoje. Verso 20 e 21, para a gente caminhar para a parte final. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou ler de novo 21. Como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não somos conduzidos a uma vida eterna pela nossa força, nem pela nossa obediência. Somos conduzidos a uma vida eterna por conta do sacrifício de Jesus. E aí pode surgir uma pergunta. Então, por que a lei foi dada? A resposta pode ser simples. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Porque quando nos deparamos com a lei, nos ofendemos, porque a gente não consegue cumprir totalmente a lei. Somente uma pessoa foi capaz de fazer isso. E Paulo chama ele de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso não significa que a lei cria pecado. A lei simplesmente torna o homem consciente do seu pecado. Só que ele agora é mais capaz de perceber a sua culpa pela lei e perceber a sua necessidade da graça. E aí você começa a se deparar com a sua indesculpabilidade diante de Deus. E isso torna a graça mais evidente. Se eu tivesse que fazer um apelo essa manhã, é que você pudesse ter um encontro com a sua própria miséria essa manhã. Porque quando nós nos deparamos com o nosso pecado, nós nos deparamos com a necessidade de um Salvador. Porque às vezes a gente vai falar, e a Bíblia vai falar isso muitas vezes, principalmente no Novo Testamento, Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas Salvador de quê, se a gente não tem noção do nosso pecado? Se a gente não se depara com a nossa raiz, da nossa herança genética de Adão? Porque é fácil você não se achar um pecador miserável necessitado da graça de Deus. E aí a graça não vai fazer sentido. A morte de Jesus não faz sentido para quem acha que pode se salvar. Para quem acha que está tudo bem e não necessita de um Salvador, a graça nunca vai fazer sentido. Porque nós somos salvos mediante o sacrifício de Jesus, que é graça pura de Deus. Pela graça sois salvos. Paulo vai falar isso, Efésios 2:8. Mas quando nós não nos deparamos com a nossa miséria interior,
A graça, ela parece um grãozinho de ervilha. Mas quando a gente olha para o nosso interior e vê quão miseráveis nós somos, aí a graça cresce. Cresce à nossa vista. Nós precisamos ser salvos da nossa miséria todos os dias. E saber que em Cristo nós fomos alcançados. Fomos salvos, redimidos, justificados. E Ele nos devolve o acesso ao Pai que nós perdemos em Adão. Francis Schaeffer tinha uma frase que ele dizia que a lei não torna as pessoas pecadoras, mas simplesmente torna mais explícito o fato de que elas são pecadoras. E o Warren Wiersbe, ele diz que Deus deu a lei por intermédio de Moisés, mas não para substituir a graça, mas para revelar a necessidade do ser humano de receber essa graça. A lei é temporária, mas a graça é eterna. A lei é uma precursora da graça, porque a sua função não é nos livrar do pecado. A função da lei nunca foi livrar homem nenhum do pecado, mas nos tomar pela mão como um aio, como um tutor e nos levar até Jesus, que pode nos salvar. Pelo reinado da graça, nós somos salvos da culpa do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação e da presença do pecado na glorificação. Só que a graça não libertou e nem pode libertar cativos realmente culpados sem pagar o resgate. Preste atenção, que senão vai parecer que eu estou falando uma heresia. Sem Jesus pagar esse resgate, não teria como a gente ser salvo. A graça não passa por cima da justiça e nem ignora as suas exigências. Ela reina por provisão de um Salvador que sofreu no lugar dos culpados. Pela morte de Jesus, plena compensação, foi apresentada a lei e a justiça de Deus. Pela morte de Cristo nós somos salvos. E aí vem essa frase que talvez seja uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Se o pecado de Adão parecia ser o destino final da humanidade, Jesus ele vem na plenitude dos tempos e rompe essa história. E ele apresenta a salvação por meio da sua própria carne. E agora nós somos salvos em Cristo. Porque o pecado de Adão não foi um incidente que Deus não calculava. Porque as Escrituras dizem que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Nada foge do controle de Deus. E Ele continua estendendo graça e salvação aos homens. O pecado, irmãos, cresce. À medida que passa, nós vemos que o pecado cresce. Mas a boa notícia do Evangelho é que a graça transborda. Imagine essa garrafa. O pecado, ele pode encher essa garrafa, mas a graça faz essa garrafa transbordar. O pecado, ele domina os homens, mas a graça destrona o pecado. O pecado produz morte, mas a graça produz vida eterna. A graça não apenas responde ao pecado da humanidade, mas ela supera infinitamente o pecado de Adão, o pecado de toda a humanidade. E Paulo vai fechar dizendo, para que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Você consegue perceber essa linguagem de reino, domínio, autoridade? Antes, o pecado, ele era o rei. Agora é a graça de Deus que reina. Mas não de qualquer forma, mas pela justiça, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a graça não ignora a justiça, ela cumpre a justiça. Romanos 5, irmãos, nos leva a encarar uma verdade que ela é inevitável para a nossa vida. Você não está sozinho diante de Deus. Você está em um representante. Agora, se só existem 2 representantes, a pergunta que fica é: quem te representa? Adão ou Cristo? Você vive pelo pecado e no pecado, ou você vive pela graça e na graça de Deus? Se você está em Adão, eu sinto te dizer que o pecado reina, a morte domina e a condenação ela é certa. Mas se você está em Cristo, a graça reina, a justiça é atribuída, logizomai, e a vida eterna é garantida. Não é um acaso. E esse é o ponto final que esse texto exige de nós. Não existe posição neutra para nenhum de nós. Não existe neutralidade nessa questão. Ou estamos em Cristo, ou estamos em Adão. Não tem muro nessa história. E isso torna essa pergunta uma pergunta não teórica, mas uma pergunta prática. E é uma pergunta pessoal e ao mesmo tempo urgente. Quem é o seu representante? E para encerrar, eu digo que Adão não é a última palavra da história do homem. Cristo é. E nele a graça não apenas vence o pecado, ela reina sobre ele. Se o que te representa é Adão, tenho uma boa notícia para você. Arrependa-se, porque Deus quer salvar. Se o seu estilo de vida não condiz com alguém que foi alcançado pela graça, o caminho é o mesmo. Arrependa-se. Se você não consegue ver frutos, ou se as pessoas não veem frutos na sua vida, frutos do Espírito, arrependa-se. Arrependa-se porque Deus é um Deus que ama salvar pessoas. Ele ama transformar pessoas. Ele ama regenerar pessoas. Existe beleza, irmãos, numa vida de santidade. Uma santidade graciosa, que entende a nossa posição de pecadores, que entende o sacrifício de Cristo, que entende uma nova realidade de alguém que foi justificado diante de Deus. Porque onde habitava o pecado, agora habita de forma muito superior à graça de Deus. Nós podemos viver uma vida leve pela graça de Deus, longe da culpa do pecado e da condenação do pecado, mas uma vida jubilante que exalta o Senhor por conta da sua graça concedida a homens e mulheres pecadores que não poderiam por si mesmos pagar aquilo que a lei exigia. A única resposta que nós precisamos dar a tamanha graça é nos render diante da majestade de Cristo. É nos entregar em vida de forma plena e completa, em gratidão ao Senhor, de forma alegre, santa, podendo olhar para Cristo e contemplar a sua beleza, porque não existe mais um véu de separação, mas há um caminho livre e acessível por conta da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você não precisa viver uma vida pesarosa. Se você é um salvo, se você é um eleito, você pode viver uma vida debaixo da graça e não debaixo do pecado.
confiante naquilo que Jesus fez, confiante na obra de Jesus. Mas se você ainda não consegue se libertar disso, ou se você ainda não consegue se libertar daquele pensamento de que a sua obra é que te coloca numa posição de justificação diante de Deus, arrependa-se e confie na obra do Senhor. Confie que Ele é suficiente e não precisa de nenhum acréscimo. Ele é suficiente. A sua graça nos basta. Que Deus te abençoe.